Dando sequência, leiamos agora os versículos de 4 até o 8. Leitura Bíblica. Dedicação às 7 igrejas da Ásia. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele, glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho virá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nesse texto aqui, entendemos várias coisas. Essa expressão que o apóstolo usou, as 7 igrejas da Ásia. Esta Ásia aqui não é esta Ásia atual, mas esta Ásia era uma província romana que fica hoje na Turquia. Éfeso era a capital desta província. E aqui então, as 7 igrejas que se encontravam nesta região, Deus, na pessoa de João, escreveu essas 7 cartas. Nesta sequência encontramos aqui uma alusão à Trindade. Quando João diz aqui, falando sobre aquele que era, e que é, e que há de vir, está se falando aqui da pessoa do Pai. Quando se fala aqui do personagem que tem os 7 Espíritos de Deus, aqui está falando do Espírito Santo. O número 7 aqui é o número da perfeição, como também falando da variedade de ministérios desse Espírito. Sobre ele nos falou Isaías, no seu livro, no capítulo 11, versículo 2. E fala também aqui de Jesus, a fiel testemunha. Nisto encontramos aqui a existência da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando diz também nesse texto que ele é o Alfa, o Ômega, Alfa e Ômega são 2 letras do alfabeto grego. Alfa, o que corresponde à nossa letra A, e Ômega, o que corresponde à nossa letra Z. Com esta expressão, Jesus quis dizer que ele é o princípio, que ele é o fim, que ele é o tudo em todos. Sem ele, na verdade, nada do que foi feito se fez. O versículo 7 aqui, que é o texto áureo de todo o Apocalipse, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Aqui está se falando da volta de Jesus em glória já com a igreja. Aqui é a segunda fase da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vale até a pena que uma ressalva. O Apocalipse, ele não se ocupa em falar do arrebatamento da igreja, e sim do que acontecerá após o arrebatamento da igreja, com a grande tribulação e depois com a volta de Jesus em glória. A segunda vinda de Jesus, ela se divide em 2 fases, em 2 etapas. Na primeira fase, dá-se o nome no grego de parousia, ou seja, rápido, chegada rápida, arrebatamento. É neste momento que a igreja do Senhor será arrebatada, num piscar de olhos, ante o toque da última trombeta. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, de 13 a 18, 1 aos Coríntios capítulo 15, versículos de 51 a 53. Esses 2 textos aqui mencionados falam da primeira fase da segunda vinda de Jesus Cristo. Da primeira fase para a segunda fase, haverá um espaço de 7 anos, e é neste íntere que dar-se-á a grande tribulação. A segunda fase chama-se no grego epifaneia, revelação. É exatamente nesta segunda fase aqui que cumprir-se-á este versículo de número 7,
quando Jesus virá com as nuvens e todo olho verá. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 30, ele disse: e logo após as aflições daqueles dias, as potências dos céus serão abaladas, o sol se escurecerá, a lua se converterá em sangue, e também as estrelas cairão, e toda a potência do céu será abalada. Então virá nas nuvens o sinal do Filho do Homem, e todos o verão descer com poder e grande glória. Exatamente aqui, ele estará descendo já com a igreja, para instalar aqui o milênio, e antes do milênio, o julgamento das nações. Esse versículo 7 aqui, ele é fundamental por isto, porque retrata esta profecia, esta mensagem escatológica de maneira gloriosa e santa.